Muito bem, gente. Então vamos continuar aqui a nossa deliciosa incursão pelo processo penal. Hoje com uma novidade, né? Antes de começar, não posso deixar de mostrar para vocês que após reclamação da chefa, né? A chefa reclamou que o relógio que eu tinha ali estava parado, marcando sempre a mesma hora, que era uma vergonha ficar aparecendo isso no vídeo. Então ela tirou o relógio, colocou para consertar, e agora temos no lugar do relógio uma linda folhinha, né, com paisagens alemãs, né, vindo de mim, vocês sabem que não poderia ser diferente, né? Então, nesse mês de março que nós estamos, vocês podem apreciar aqui essa bela paisagem, né, de Rothenburg, Obentauber, né, linda cidade lá na Baviera, né, estado no sudeste da Alemanha. Depois, conforme o tempo for passando, eu espero que a suspensão das aulas acabe antes disso, mas vocês poderão ver outras paisagens, né, em abril muda, em maio muda e assim por diante. Vocês vão acompanhando aqui o processo penal e ainda vão se deliciando com paisagens germânicas. Olha que coisa boa, né? Então o direito penal é muito completo mesmo. Enfim, gente, mas brincadeiras à parte, vamos começar falando aqui da nossa questão dos crimes contra a honra, como que fica esse procedimento. Então, algumas regrinhas, né? Primeira delas, que essa é uma regra que vocês já devem ter estudado lá no Código Penal, lá no direito penal, que diz respeito à ação penal dos crimes contra a honra. Então vejam, gente, cuidado. Em princípio, quando eu tenho crimes contra a honra, eu falo de crimes de ação penal privada, tá? Muito cuidado com isso, ação penal privada. É a regrinha que aparece lá no artigo 145 do Código Penal, tá? Então, esse artigo vai dizer para nós exatamente que a gente vai ter esse tipo de ação. Por quê? Porque, evidentemente, em princípio, né, se eu tenho aí um mero crime contra a honra, então calúnia, difamação ou injúria, não tem muito interesse público, né? Então, se eu vou lá e chamo uma pessoa de feia, eu vou lá e chamo uma pessoa assim, seu civilista, né, seu corintiano, ou qualquer coisa do tipo. E a pessoa não se ofende, né, a pessoa fica feliz, né? Então, temos aí o Vitor, por exemplo, deve estar nos vendo, se eu chamar de corintiano, ele vai achar até bom, né, vai ficar contente. Mau gosto futebolístico, né, o que podemos fazer. Então, gente, se acontece isso, não vai ser o Estado que vai se importar, né? Então, se eu pego e chamo lá alguém de corintiano, a pessoa fica feliz. Chamo a pessoa de civilista, ela fica feliz. Então não tem por que iniciar uma ação penal aqui nesse caso. Não tem mesmo, tá? Então aí fica a critério da vítima, né? Se a vítima se sentiu ofendida por conta da imputação que foi feita, ela inicia a ação penal. Se ela não se sentiu ofendida, ela não inicia a ação penal e fica todo mundo feliz, tá? Não tem muita regra aqui a esse respeito. Obviamente, como vocês sabem, tudo tem exceção. Então quais são as exceções? Primeiro, injúria real. Não sei se vocês lembram da injúria real, né? A injúria real é aquela que é seguida de algum tipo de violência, que pode ser uma violência só moral, né? Então uma ameaça, por exemplo, né? Então você vai lá e xinga e fala, ai, seu civilista, vou te matar, né? Então é uma injúria, né, civilista e mais uma ameaça, vou te matar. Ou pode ser alguma violência física mesmo, tá? Então pode ser vias de fato, pode ser uma lesão corporal, né? Fala, seu civilista, pá, bate na pessoa, né? Então aí, nesses casos, né, o que vai acontecer, né? A ação penal vai ser a ação penal da violência, tá? Então, sempre que você tem uma lesão corporal grave, por exemplo, é ação penal pública incondicionada, tá? Então, não tem muito como vocês errarem, né? O acessório segue o principal. Então, no caso, a injúria, que é menos grave, a ação penal da injúria vai seguir, né, a ação penal da violência, que é o crime mais grave que aconteceu aqui, tá? Então, esse aí vocês já sabem. Depois temos aqui, também, né, diferente, quando eu tenho crime contra a honra de presidente ou chefe de governo estrangeiro, tá? Aí é poucos casos que a gente vai ter, né, em que eu vou ter ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá? Cuidado, então não é ação penal condicionada, né, à representação do ofendido, não é a vítima, é a requisição do ministro da Justiça. Porque, é claro, né, se eu pego e falo mal do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, não tem sentido que ele venha fazer aqui uma representação contra mim, né? Então, como se trata de uma questão internacional, que envolve interesses até mesmo diplomáticos, né, dependendo do caso, então aí o Ministério da Justiça toma as medidas que achar mais adequadas, tá? Também temos exceção aqui no que diz respeito à injúria racial, tá? Então, injúria racial também é ação penal condicionada à representação do ofendido, então um pouco diferente. E o caso mais interessante que tem aqui, isso eu queria chamar bastante a atenção de vocês, que isso muitas vezes o professor de penal não fala quando dá crimes contra a honra, né? Mas a gente aqui em processo penal tem que falar isso. É o que vai acontecer quando eu tenho um crime cometido contra funcionário público no exercício das suas funções, tá? Porque o que vai acontecer, né? Vai dizer aqui a lei que nesse caso eu tenho uma ação penal pública condicionada, né? Condicionada à representação do ofendido. Mas vejam, né? Essa regra vai ser um pouco diferente.
Porque o que acontece, gente? E aqui temos uma outra novidade hoje, olha que maravilha. Temos aqui um lindo copo com água, né, diretamente do aquífero Guarani para o mundo, para lubrificar aqui a garganta do professor enquanto fala. Melhor do que aquela garrafinha velha que eu uso quando estou dando aula presencial, né? Mais chique. Bom, mas aí diz aqui a regra, que quando eu falo de funcionário público vai ser ação penal pública condicionada. Normalmente, né, essas ações penais que existem, então pública condicionada, pública incondicionada ou privada, elas são muito rigorosas, né? Então se você fizer alguma coisa errada, o juiz não vai aceitar, tá? Então se é um crime de ação penal privada, né, e o promotor oferece denúncia, o juiz vai rejeitar. E se é um crime de ação penal pública incondicionada e o advogado oferece queixa-crime, também o juiz vai rejeitar, tá? Em princípio não tem muita negociação, tem que ser do jeito que a lei estabelece. Porém, nesse caso aqui específico, né, do crime cometido contra funcionário público no exercício das funções, nós vamos ter aqui um raciocínio diferente, que é o seguinte: nós vamos entender que aqui a gente está falando, né, de um benefício que é dado para o funcionário público. Ou seja, né, teoricamente, o coitado já está lá trabalhando, se esforçando para o interesse público, né, e ainda está sendo alvo aí de calúnia, está sendo alvo de difamação ou de alguma coisa assim. Então, o que a lei entendeu? Que seria injusto que ele tivesse que gastar dinheiro do bolso dele, né, contratando um advogado para resolver esse problema. Que melhor seria a gente ter aqui o Ministério Público fazendo a acusação. E desde que ele queira, portanto, ação penal pública condicionada. Tá? Então é por isso que é ação penal pública condicionada nesse caso. Pelo menos esse é o entendimento que aconteceu, que já foi até simulado aqui pelo STF, tá? Súmula 794 do STF, para quem quiser depois dar uma olhadinha. Então, por essa razão, o que a gente admite? Que nada impede que o funcionário público ofereça queixa-crime. Tá? Então imagine vocês, que eu sou funcionário público, sou mesmo, né? Mas aí eu sofro aí, eu sou vítima de algum crime contra a honra no exercício da minha função. Eu posso fazer a representação, e daí o Ministério Público inicia a ação penal, e com isso eu me sirvo do benefício, né? Então eu não vou ter que gastar dinheiro com o advogado, ou, se eu preferir, eu posso contratar um advogado da minha confiança, iniciar uma ação penal privada, e isso também é possível, tá? Então aqui, excepcionalmente, não é rígido, né? Então o juiz não vai rejeitar a minha queixa-crime se eu quiser iniciar uma ação penal privada. Ou no meu caso específico, eu sou funcionário público, né? E sou também advogado. Então eu posso eu mesmo fazer uma queixa-crime advogando em causa própria. Também vai ser juridicamente possível aqui, tá? Então não tem nulidade aqui, não tem problema nenhum. A ação penal vai ter seguimento normal. A única coisa, né, que você vai gerar todas as consequências do tipo de ação penal. Então a lei estabelece que poderia ser uma ação penal pública condicionada. Se eu, muito abelhudo, resolvo iniciar uma ação penal privada, aí eu estou sujeito a todas as regras da ação penal privada. Não vai ter nulidade por isso. Mas, por exemplo, né, o que pode ter? Perempção, que é uma coisa que não aconteceria se fosse ação penal pública. Né? Perempção acontece só na ação penal privada. É o que nós temos quando a pessoa deixa de dar andamento na ação, né, sem um motivo justo. Então acontece isso. O funcionário público tem que pensar muito bem, né, porque se ele, porventura, quiser iniciar a ação penal privada, ele está sujeito a todas as regras, todas as restrições da ação penal privada. Tá? Então temos que tomar um pouco de cuidado com isso, certo? Bom, dito isso, vamos agora avançar um pouquinho nas hipóteses em que vai ser aplicado esse rito especial, né? Esse rito especial que vai ser previsto lá pelo artigo 519 do Código de Processo Penal. Tá? Porque vocês vão ver que isso aqui acaba sendo, né, um pouco mais restrito do que pode parecer. Que primeira coisa que eu tenho que falar, se vocês observarem, lá no artigo 519, está escrito que se aplica a calúnia e a injúria. E não fala nada sobre difamação. Então isso poderia gerar uma dúvida. Vocês poderiam pensar assim, mas professor, será então que não tem na difamação, é só na calúnia e na injúria? E eu digo para vocês, não, tem na difamação também, tá? Isso é pacífico hoje em dia, muito embora não esteja escrito na lei. Tá? E de onde que tiraram isso? Né? Como que a gente sabe que tem se a lei não diz? Muito simples. Isso vai acontecer porque quando foi feita essa lei, lembrando que o Código de Processo Penal já é bastante antigo, né, o regramento que tinha sobre crimes contra a honra era diferente. E naquela época, difamação não era autônomo, não era um crime separado. Não havia naquela época 3 crimes contra a honra. Aí depois separou, hoje a gente tem calúnia, difamação e injúria,
Então, portanto, é muito tranquilo que a gente vai adotar esse procedimento, né, se a gente falar em difamação também, tá? Vale para qualquer um dos 3 crimes contra a honra, não tem nenhuma dificuldade. Outra coisa importante aqui, tá? Cuidado, gente, com o princípio da especialidade. Então, o que vai acontecer? Eventualmente, nós vamos encontrar leis específicas, tá? Para processar esse tipo de questão. Então, por exemplo, né, de acordo aqui com a Lei 8.038 de 90, nós vamos ter alguns ritos, né, alguns casos de prerrogativa de função, o que o leigo gosta de chamar de foro privilegiado, que vão ser processados perante o STF e o STJ. Então, obviamente, se for crime contra a honra, envolver alguma situação de prerrogativa de função ou de foro privilegiado, você vai aplicar essa lei e afasta aqui o procedimento que eu vou mencionar para vocês agora, tá? Princípio da especialidade. Mesma coisa, né, Código Eleitoral. Então, a coisa mais comum do mundo é você ter crime contra a honra durante um processo eleitoral. Isso acontece demais, né? Então, inclusive, é aquela situação que eu acho engraçado, né? Quando a gente vê o horário político, eles pegam e falam assim, né? Porque eu vou te processar, calúnia, injúria e difamação. Então parece que é um crime só, né? Calúnia, injúria e difamação. É mais ou menos como Sandy Júnior, né? Que parece que é uma pessoa só, né? Não é a Sandy e o Júnior, né? Então é o Sandy Júnior. Então, cuidado. Da mesma forma que nós temos a Sandy e o Júnior, né? Nós temos a calúnia, a difamação e a injúria. E elas podem, obviamente, né, ser cometidas durante um processo eleitoral. Se for esse o caso, aplica o Código Eleitoral e afasta o procedimento que eu vou falar para vocês aqui na sequência, certo? Cuidado com isso mais uma vez, tá? Outra coisa muito importante, né? Normalmente, gente, por conta das penas que são previstas aqui nos crimes contra a honra, a gente vai ter esse processamento lá pelo rito sumaríssimo, lá pelo GCRIM, tá? Então, esse rito todo, ele acaba sendo muito pouco usado, né? Ele foi usado bastante até 1995, que foi quando fizeram a Lei 9.099 do GCRIM. De lá para cá, né, nesses últimos aí 25 anos, a gente não usa mais tanto porque vai acabar caindo no GCRIM. E aí, de novo, o princípio da especialidade, né? Vai cair no GCRIM, vai ser processado pelo rito do GCRIM, tá? Então, na prática, quando vai cair aqui? Quando tem uma situação de concurso material, mais de um crime, né? Que aí somam as penas podem dar maiores do que o limite do GCRIM, ou quando você tem causas de aumento de pena, que pode acontecer também. Às vezes você tem uma calúnia, né, uma injúria, que tem causa de aumento de pena, que torna essa pena mais grave, e aí acaba caindo nesse procedimento, né? E outra coisa, né, que também é importante, isso fica muito claro pela própria redação do artigo, é que essas alterações aqui que existem vão ser aplicáveis só nos casos de ação penal privada, né? Ele fala que querelante, né, querelado, então é só ação penal privada, tá? Se for alguma situação em que eu tenho crime contra a honra em ação penal pública, e eu mostrei para vocês no começo que existem essas situações, então daí a gente não vai aplicar essas regrinhas que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Certo isso, gente? Então, no próximo vídeo, a gente continua vendo exatamente quais são as peculiaridades, né, quais são as diferenças que tem desse procedimento em relação aos outros. Até já e muito obrigado!